participar aqui da live. Fala para mim, André, o que é que tu entende por dependência digital, cara? Então, é um Porque tema essa porra bem... tá no DSM já, né, cara? tá no DSM-5, veio, na verdade, uma proposta, veio na CID, o Game Addiction, né? E na Uhum. DSM-5 tem uma proposta de uma coisa futura, né? E aí ele coloca a dependência a internet game addiction, né? Internet, videogame, então é o seguinte, na verdade, isso eu para falar o que é o conceito de dependência, né? Mas acho que a gente pode discorrer mais sobre os conceitos neurológicos, neurocientíficos, neurobiológicos, né? Então, Tá. assim, acho que a gente pode começar, André, falando de onde vem da história do prazer, né? Das vias de prazer. E a gente tem que já começar a entender que o prazer tem também um sentido evolucionista, né? Então, Sim. as ações e atividades do homem vem da pré-história, vem da questão de algumas atividades que eram necessárias para a sua sobrevivência, como a Sim. caça, a própria alimentação, Sim. a vida social, né? A socialização. Então, os homens que eram Uhum. sociais e eles sobreviveram, né? Muito mais do que aqueles que eram isolados, né? Que Sim. viviam sozinhos, né? Então, Sim. a questão do prazer da convivência social, o prazer do ato sexual, uma questão também de replicação, enfim. Então, assim, vem daí, né? Então, as áreas de prazer, elas, do ponto de vista neurobiológico, elas são áreas que advêm dessa fase, né? Do homem mesmo, assim, homem da caverna, antes da caverna. Na verdade, o homem da caverna foi uma fase a posteriori, né? Ele era um homem, na verdade, era um Sim. nômade, né? Ele andava e Sim. tal, enfim. E a questão, acho que é bem interessante que tem psicólogos, e aí eu vou muito na neurologia, né? Eu acho que é a nossa, o que nos une, né? Que une a Uhum. psicologia, né? O TCC, a neuropsicologia, todas as áreas, né? Então, as neurociências, né? E aí a gente pode começar falando de uma coisa que o André adora, né? Que pediu para a gente conversar várias vezes anteriormente. Eu sempre dou uma fugida de não falar muito, que é a questão do reward system, né? O sistema de recompensa, né? E aí, assim, no nosso cérebro, assim, o sistema de recompensa, ele, na verdade, ele tem um equilíbrio, existe um equilíbrio das vias ativadoras e, eu poderia dizer, as vias desativadoras, né? Do inglês se fala Uhum. goal system, né? O sistema de ir, e o stop system, tá? E aí você tem ali a gente pode falar um pouco complexo, muita gente não vai entender direito, mas são vias dopaminérgicas. Dopamina é um neurotransmissor excitatório muito importante em várias funções cerebrais, dentre elas atenção, né? A questão a própria motivação, o prazer, e também ela Sim. é um neurotransmissor importantíssimo para o movimento. Tanto é que na doença de Sim. Parkinson você tem alterações das vias dopaminérgicas, né? Fora a questão do seu excesso, do seu efeito exagerado, também relacionado a sintomas psiquiátricos. Uhum. Então, o sistema de recompensa é um sistema flip-flop, né? Então, um sistema de goal-stop, onde o Sim. goal, o que excita, são a substância negra, né? Pars compacta, e é um Sim. sistema chamado mesolímpico ou mesocórtico límbico. Então, você tem uma ativação de dopamina, ativando algumas áreas, como o núcleo accumbens, que é uma região ali no córtex, né? Inferior, frontal inferior, posterior. Uhum. O estriato, tá? E aí você tem uma ativação dessas áreas e a amígdala, que é outra estrutura assim. São outras estruturas, mas basicamente núcleo accumbens, amígdala e a questão cortical, né? Da eferência. Então, e Uhum. você tem um balanço que justamente vem das áreas pré-frontais, né? Do córtex ventromedial e dorso lateral, principalmente ventromedial e dorso lateral, que ali é mais Sim. e onde ali onde funcionam as funções executivas, principalmente as funções executivas inibitórias. Então, aquela coisa de você ter algo que é prazeroso, mas você precisa ter o controle, você precisa ter a Uhum. inibição
para que aquele sistema não se perpetue, tá? Então, espero que eu tentei ser o máximo simplório, né? Em relação a isso. Então, já estou falando aí de sempre sistema limpo, motivacional. Então, assim, o grande problema que a gente vai entrar na dependência digital é justamente nessa questão. Primeira coisa que a gente vai discutir é esse superpoder que a dependência digital tem, né? Na verdade, dependência não, que o digital tem em relação a ser aditivo, né? Então, já é o primeiro ponto que a gente vai discutir, né? A gente não vai falar de dependência química, dependência afetiva, né? Que o André fala tão bem, e outros tipos de dependência, mas... E acho que eu vou jogar para o André. O meu xará vai falar o que é o conceito de dependência. Mas a gente vai falar especificamente do grande poder de adição que existe no digital, tá? Sim. André, para você, André Barbosa, qual seria o conceito aí na atuação? Um conceito bem básico, né? De uma dependência. Cara, é aquilo que me congela em um único nível de prazer, né? É meu único sistema de fuga, né, de uma dor que eu não estou conseguindo sarar, e eu utilizo essa porra aí para conseguir sobreviver, né? Então, dependência, ao meu conceito na TCC, você já falou essa parte, né, neurofisiológica, a nível psíquico, né, ela é uma fuga, ela é uma forma mal adaptativa de sobrevivência, né? É uma repetição, né, de algo sintomático que não foi resolvido ao longo da minha história de vida. Eu gosto também, né, já que a gente vai falar dessa parte da dependência digital, né, eu gosto de conceituar por que isso aí causa tanta dependência. É fácil, tá? É fácil falar. Bom, em primeiro lugar, uma das coisas que nos jogou para a psicologia, para a evolução, topo da evolução, da cadeia evolutiva, né, no sentido de seleção natural mesmo, foi, cara, tá tendo só um minuto, tá, velho? Só um minutinho, tá tendo um áudio de uma outra pessoa que tá aqui na cozinha e eu tô me escutando, tá dando deadline, tá? Só um minutinho. Ok, então é isso. Aproveitando aí que o âncora saiu, para quem está entrando agora, a nossa proposta de conversa, de discussão hoje é sobre a dependência digital, né? Voltei. E o André está falando aí do conceito de dependência, né? Eu falei um pouquinho do começo, né? Antes da dependência, que é a história do prazer, que tem uma origem evolucionista. O desenvolvimento das áreas de prazer cerebral foram um dos motivos de sobrevivência. Por conta do homem que desenvolveu aquelas áreas de prazer, ele conseguiu sobreviver porque ele tinha prazer na socialização, ele tinha prazer na alimentação, ele tinha prazer na caça, na pesca, no sair da caverna, no ato sexual, né, como um fenômeno reprodutivo. Ele perpetuou, né, o material genético dele, enfim. Aí o André está colocando aí, a gente vai do prazer e entra nessa balança. A partir de que momento algo se torna uma dependência, né? O André vai pôr. Então, voltando aqui, essas marmotas, você sabe o que acontece comigo, né, André? É direto. Então, assim, voltando, né, à linha de raciocínio lógico, né, dessa dependência das digitais, é fácil identificar, né? Porque o homem, né, a gente só conseguiu chegar onde nós chegamos agora por uma coisa chamada ter porra nenhuma, né? O homem, no reino animal, nós éramos, né, o azarão, cara. Quem é que iria apostar no homem? Esse animal ranzinzo, sem garras, sem dentes, sem asas, sem uma corrida, sem musculatura. Como que essa praga vai conseguir sobreviver, né? E aí, um dos recursos primordiais de sobrevivência foi aprender a trabalhar em grupo, a conviver em grupo, né? E aí, né, essa parte, né, da convivência em grupo, né, ela começou a dar resultados bons, né, bons resultados. Quem estava em grupo, tá? Quem ficava em grupo sobrevivia. Passava
adiante essas informações. E quem não estava em grupo não sobrevivia. Ou seja, existe uma tendência filogenética nossa, né, a sentir necessidade social. Sociedade traz um ar de segurança, a necessidade, porque aqueles que, em tese, estavam na tribo, era aceito, né, sobreviviam, e aqueles que não estavam, não sobreviviam. Então, Maslow também falou um pouco sobre essa questão básica humana, dessa necessidade social, né? E isso veio, né? As mídias sociais, elas respondem para uma necessidade básica humana maravilhosa, porque enquanto a gente tem necessidade de estar em contato no meio, tem uma outra área cerebral que tem a necessidade de evitar perdas de energia, tá? Cara, maravilhoso, né? Maravilhoso. É a fome com a vontade de comer, porque enquanto eu tenho necessidade de economizar energia, tem uma outra necessidade lá que quer o contato social. Pô, né? As redes sociais entraram para abastecer esse instinto básico humano, essa fome. Sim, sim. Né? Que foi acentuada no lockdown, né? Lockdown compulsório, o uso excessivo, ele explodiu, né? O uso dos recursos digitais por obrigação, né? Então, a questão do próprio home office, né? O home from work, work from home, na verdade, o homeschooling, né? O ensino à distância, e ele gerou isso, né? Então, é aquela coisa do coroinha, né? O paradigma do coroinha, do padre, né? Que usava ali o vinho para Santa Eucaristia e acaba dependente, né? De álcool. Hoje em dia nem se faz mais isso. André, estão falando de sugestão de obesidade como doença. Ontem eu acho que o assunto foi esse, mais ou menos, né? Que sou seu fã aí, ó. Não foi isso? Sim. Foi falado, tá gravado, tá, o Amália? Tá gravado lá no meu IG. Ok. A live. André, pronto. Você tem notado aí um aumento desde o lockdown, dessa dependência digital, cara? Sim, muito, né? Então, assim, eu até, toda vez que eu venho conversar com o André, eu faço uma revisãozinha breve, né, de literatura. Cara, é aplicado demais, né, velho? Porra. Eu acho assim, já começar com algumas... Eu separei alguns estudos e livros, né, que eu acho que a tua plateia, que é tão seleta, pode depois pesquisar, porventura ler, né? O primeiro deles é um livro chamado Irresistível, é de um autor chamado Adam Alter, né? E ele discorre sobre a questão da dependência digital. Ele fala tudo isso, essas bases neurobiológicas, do sistema de recompensa, desse desbalanço que a gente acabou de conversar, do sistema o sistema reativo, que é chamado GO, né? Que é o sistema mesolímbico, dopamina, inundando ali núcleo accumbens, estriato, que é no caudado e putamen, e amígdala, e o controle disso, que é o sistema reflectivo, que é quando eu consigo, por isso que o TCC, ele é uma arma importante na dependência, porque e é um jogo, é muito difícil, é uma batalha desigual, porque é uma questão química muito grande, tá? Então, é o seguinte, o Irresistível, ele fala sobre várias coisas, mas uma das coisas que a gente já vai começar falando é que alguns estudos de ressonância funcional mostram que o prazer do indivíduo, por exemplo, jogando online, principalmente com grupos, tem até uma sigla em inglês, que é o jogo online com muitas pessoas, as áreas de prazer, o sistema dopaminérgico, ele praticamente tem o mesmo funcionamento do indivíduo usando drogas. Então, assim, começa daí. Assim. Então, o prazer que o indivíduo sente ao jogar. A pior situação porque ele também é estratificado. Quando a gente fala de dependência digital, a gente está falando do universo amplo, né? Que contempla o videogame, os jogos sociais. Aí tem um gambling, né? O gambling é a jogatina que vale dinheiro. A gente nem está falando disso. Né? O cara que joga naqueles bets, nos sites bets, jogo de futebol, luta de boxe, jogo de futebol americano, basquete, enfim, pôquer. Não estou falando do gambling, né? O gambling, estou falando tirando o gambling, né? Tirando o gambling, quando a gente fala de dependência digital, a gente fala da questão
do videogame, a gente fala das redes sociais e dos textings, ou seja, das conversas, dos grupos de WhatsApp mesmo. Ou o próprio e-mail, né? Sim. Então, o que acontece... Mas, assim, o que realmente tem a maior tendência de adição é o videogame. Isso os estudos, quando eles estratificam, eles mostram bem isso. É o videogame online, tá? Inclusive, tem uma prevalência no sexo masculino. A gente consegue ver isso, né? Aferir. Enquanto as mulheres tendem a ter mais dependência de redes sociais. Principalmente no Instagram, que a gente está usando agora. É o que tem causado mais dependência e efeitos diferentes por gênero, né? Então, nesse livro Irresistível, do Adam Alter, ele também comenta essa questão das áreas cerebrais ativadas durante o uso de digitais, comparando com os de drogas. E aí, consequentemente, você vai ter a tolerância, você vai ter o fenômeno da fissura, que o indivíduo vai querer usar toda hora, né? Toda hora. E a questão pior de todas, que é um dos critérios, né, de dependência, que é a questão da abstinência. Tá? Quando ele começa a ter abstinência, ele começa a ficar nervoso se ele vai para uma praia que não tem conexão, ou se o celular quebra. Então, assim, e aí ele coloca, que é muito interessante nesse livro, é que ele foi feito um questionário nos Estados Unidos, foi feito num colégio e com adultos, né? E ele mostrou, e a pergunta era a seguinte: o que é que você prefere? Você prefere presenciar ter um dedo fraturado, tá? Com algum método, um martelo, alguma coisa, ou ver o seu celular sendo quebrado? A pergunta é essa: você prefere ver seu dedo fraturado ou ter seu celular destruído na sua frente? E aí, cara? Nos adultos acima de 30 anos, praticamente 100% respondeu: prefiro quebrar o celular. Nos indivíduos, nos menores de 30 anos, 46% respondeu que preferia ter o dedo fraturado a ter o seu próprio celular destruído. Que doido, né, cara? Até que idade esse segundo grupo aí, cara? Abaixo de 30 e acima de 30. Tá. Então, assim, eu posso jogar, queimar meu celular, meu computador, deixa meu dedo em paz. Mas tem gente que está assistindo aqui que eu acho que pensou em quebrar um dedo aí, olhou pro dedo midinho, né? Olhou pro pequenininho ali. Vai sarar, né? Vai sarar. Mão esquerda, né? Mão esquerda, vou nesse aqui, né? Então, depende do celular, tá falando aí. Olha aí, se for um iPhone aí, um 12, você prefere quebrar um dedo. Ih, rapaz, aí ferrou, né, cara? Você fala, depende, já pontuou pro lado do celular. E aí é isso, a gente começa... Esse livro eu acho fantástico, ele cita essa experiência. E aí algumas coisas também foram mostradas no estudo. Você passa 75% do seu tempo com o celular grudado no seu corpo. 75% do seu tempo no dia é grudado no corpo. Tá? Um percentual muito grande. Ada, o livro chama-se Irresistível. É do Adam Alter, tá? Ada é uma professora, né, da Unilab, é uma pessoa fantástica. Enfim. E então a gente passa 75% com o celular. Depois a gente vai poder, assim, tentar, no final, trabalhar que medidas, né? Talvez eu vá jogar para o André. Eu li algumas de como tentar diminuir, como tentar confrontar essa dependência, né? Controlar, né? Porque a gente está falando aqui, nossa, a gente está no teatro dos vampiros, né? A gente está metendo pau. Lógico que o digital existem inúmeras utilidades, benefícios, é um avanço da tecnologia, um avanço da humanidade. A questão é como colocar aquilo ali dentro de uma razoabilidade, né? Que eu traga benefícios, que eu tenha benefícios e não malefícios com o uso excessivo, tá? O segundo grande estudo que eu falo para vocês, que assim, me deixou muito preocupado, foi um dado que foi publicado na BBC ano passado, e foi fruto do estudo de um neurocientista francês, que foi professor no MIT, é neurocientista, mas ele é professor do MIT, que é uma faculdade de tecnologia, chamado Michel Desbourguet, ou Desbourguet, né, francês, Desbourguet, não sei francês. Então é o seguinte, o livro chama-se
A Fábrica de Cretinos Digitais. Tá? A Fábrica de Cretinos Digitais. E aí, André, acho que cabe outra live, que acho que não vai conseguir terminar em 1 hora, não. Acho que tem muita Que bom! Tomara! Pois é, eu estou barganhando aí uma hora do Vai! seu tempo. E aí, Cara, gostei do tema, hein, cara? O tema, a Fábrica de Cretinos Digitais. Começou polêmico. Fala aí o que é que trata esse livro aí, cara. Quem quiser dar uma lida, assim, já por cima, dá um Google aí que você vai ver. Essa matéria repercutiu demais, foi publicada na BBC de Londres. Acho que o Globo, as principais mídias aqui, elas reproduziram aqui no Brasil essa notícia. E assim, existe um efeito de um psicólogo chamado efeito Flynn. E o efeito Flynn mostra que em medidas de psicometria de gerações diferentes, se mostra um aumento de QI. Né? Para quem não sabe, eu sei que tem neuropsicólogo, mas tem gente que não é bem da área. Existem avaliações neuropsicológicas que você consegue extrair o QI, existem várias. A gente tem usado mais, apesar da neurologia, gosto muito das escalas Wechsler, né? Tanto a VISC para criança, a VAS de adulto e a VASI, que é uma escala abreviada. Enfim, mas existem outros métodos para se obter um QI. Então, o efeito Flynn mostra isso, que irresistível, a Fábrica de Cretinos Digitais. Tem uma amiga do Rio Grande do Sul assistindo também. Muito obrigado por estar aqui. O QI ele vinha aumentando até esta última geração, quando foi feito o estudo lá. E olha só onde foi feito o estudo, nos países escandinavos. Noruega, Finlândia, Suécia. E fora os países escandinavos, entraram a França e a Holanda. Então, pela primeira vez, anotem isso, uma geração tem um QI menor do que a sua geração anterior. E aí o livro e tudo que o Michel Desmoulins coloca... cara. Pois é. Então, assim, foi muita informação no tempo curto aqui. Eu estou só jogando para depois a gente tentar comentar mais. Tá? É isso. Então, a gente, assim... E o que é que aconteceu? E aí ele faz um paralelo, né? Da explosão do acesso ao digital, à internet, nas últimas 2 décadas. Sim. Então, assim, aqui eu acho que tem coisas óbvias, né? Tem alguns estudos falando sobre a questão da diminuição do tempo de leitura. Diminuição do tempo de leitura. Se eu uso muito mais meu tempo no digital, eu tenho Instagram há 1 ano, tá, gente? Então, tem vários tempos que eu aprendi. O André foi um dos caras que me incentivou a entrar nessa aí. O stalkeando. Se eu passo muito tempo stalkeando a vida de todo mundo, eu deixo de ler. Fora as outras coisas, né, André? A questão da comparação do avatar, do outro, né? Do mundo ideal, de uma felicidade que não existe. Enfim, isso aí eu acho que é tema mais para psicólogos mesmo, para conversar sobre isso. Então, é bem complicado isso. A outra coisa, aí tem um outro artigo agora, um artigo de revisão, tem vários, tá? Esse eu preciso abrir, mas eu posso depois passar o link aí para vocês. É um artigo bem interessante. Vou até virar aqui assim, o André não gosta muito de slide, em live, ele me ensinou isso. Que é isso, cara? Não, rapidinho. Que é isso? O André, esse cara aí, a metodologia do André aí é fantástica. Não. É só isso aqui. Já estou vendo um repelente aqui. Esse artigo, ele coloca isso, né? A adição de internet de jogos, desde o diagnóstico, a epidemiologia e a neurobiologia. Então, vai falar tudo isso que eu estou colocando aqui, quase tudo. Depois me manda o link aí, cara. Como é que é? Depois tu me manda o link, hein? Manda o link, o André publica na conta dele. Exato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o PDF para o André e ele depois compartilha aí como vocês quiserem. E esse artigo é bem interessante, é um artigo de revisão. Ele coloca aqui, não vai dar para ler, obviamente, ele coloca aqui os critérios, tá, do DSM-5 para o diagnóstico do game addiction, né? Que no caso aqui, o game addiction é um termo usado pela CID-11, certo? No DSM-5, eles colocam o IGD, né? Que é o Internet Game Dependence, ok? E aí,
ele coloca aqui 9 critérios, você precisaria preencher 5. E são critérios que se usam para outros tipos de dependência, foram feitas adaptações. E ele coloca o seguinte, por exemplo, número 1, preocupação com jogos de internet. O indivíduo fica pensando como vai jogar o próximo jogo. Ele começa a pesquisar no YouTube como passar de fase. A gente vê muito isso aí com criança. No item 2, sintomas de abstinência, né? Quando o jogo é retirado, tá? E esses sintomas são irritabilidade, ansiedade, tristeza, certo? 3, necessidade de aumento de tempo para jogar. 4, dificuldade de controlar a participação em jogos, né? Aliás, unsuccessful attempt to control. Os pais não conseguem, as pessoas não conseguem impedir que a pessoa jogue. 5, perda de interesse em hobbies prévios, né? O cara deixa de jogar futebol, deixa de treinar, de malhar, de tocar violão, de jogar jogos de tabuleiro, certo? 6, uso contínuo de internet, apesar dos problemas psicossociais. Então, o indivíduo ele percebe que tem o problema, que aquilo está causando impacto na vida dele, mas ele continua usando, certo? E o último, o 8º, que é bem interessante, André, que é o uso dos jogos de internet para escapar ou aliviar problemas do humor, né? Ou seja, sentimento, tristeza, sentimentos de culpa e ansiedade. E o 9º é que o indivíduo começa a perder realmente as relações sociais, ter prejuízo no trabalho, prejuízo educacional e até mesmo problemas de carreira, né? Então, realmente é bem interessante. E nesse paper tem uma figura que fala bem o que eu coloquei aqui. Pronto. Que é exatamente o sistema Reward System, né? Que é o sistema de ativação. Então, essas setas verdes, a saída aqui do núcleo da substância negra paracompacta, a saída da dopamina, agindo aqui no núcleo accumbens, na amígdala, tá? E o contrário, que é o córtex pré-frontal inibindo. Então, daí a gente precisa dessa questão do controle, da função executiva inibitória sobre essa área de prazer. Porra. Que aula, hein? De graça, né, galera? Só para quem está aqui na live. E assim, dentro desse artigo de revisão, ele cita muito a questão dos problemas comportamentais, psiquiátricos, psicológicos, né? Os transtornos mentais decorrentes do abuso do digital. E aí vem transtorno do humor, depressão, pioras dos sintomas de TDAH, né? Ou seja, da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, ansiedade, tá? Transtornos alimentares, tá? E aí você tem, o céu é o limite, né, André? Então, existe uma diferença também relacionada ao gênero masculino, feminino, enfim. O sexo masculino tem muito mais a questão da ansiedade, da questão até da dependência, em termos de abstinência, essa tendência a usar mais, ser dependente mais de jogos, principalmente jogos online com várias pessoas, e as mulheres tendo uma repercussão diferente em relação à sua percepção corporal, a questão de tô gorda, tô magra, tô feia, tô bonita, tô sarada, a questão da comparação. Então, a gente está diante de um problemaço, André, um problemaço, e eu sou um dependente. Outro dado interessante é a prevalência de dependente digital, que aí os estudos variam demais, mas eles variam de 1% da população a 28% da população. E eu estava pensando, quando eu li isso... 28%, velho? 28%, que preenche critérios para dependência digital. Eu estou achando que é mais para esse lado, sabe, André? Eu sou dependente. Você não é dependente? Rapaz, deixa eu levar isso para minha terapia, melhor. Eu sou dependente, André. Sabe por quê? Porque assim, para quem me conhece mais, eu não tiro férias em um mês, né? Um mês de férias não existe. Eu tiro uma semana. E aí, o que são minhas férias? Né? Eu vou para congresso. Acabou, né? 2019, até 2019 eu viajei
eu contei mais de 50 viagens de avião, mais de 50 em 2019, né? Eu fui em Madrid, dei uma aula em Madrid na quarta e voltei no sábado. Fui em Praga Ele na é terça e doido. voltei no sábado. Fui na Holanda na sexta, voltei na É, segunda. Então é o seguinte, qual é o meu lazer? Era nessas viagens, dar uma saidinha ali, dar uma volta sozinho muitas vezes, né? Ou com um grupo de amigos, enfim. Ou seja, aí o que acontece? Meu celular é habilitado mundial. Tem um plano aí, não vou fazer mexendo da Claro, não, mas tem um plano aí que é maravilhoso. Você paga uma merreca a mais e é habilitado o mundo todo, inclusive até no Japão, né? No Mundial de Neurologia, estava lá e atendia uma ligação na hora de apresentar. Era 8 horas da manhã lá, a aula mais importante da minha vida, conferência magna, 3.000 pessoas assistindo, no Congresso Mundial de Neurologia, e o pessoal me liga, a mãe me liga, doutor, o menino aqui tomou um remédio, tá tô aqui, vomitando. né? Tô só esperando o chato lá que é o prêmio Nobel da Medicina terminar. Eu falei, eu tô Ou o dando uma cara para aula agora, falar. já te ligo e liguei, entendeu? Mas assim, eu não acho ruim isso, certo? É uma coisa que faz parte da minha vida, mas isso criou em mim a dependência digital, porque assim, André, eu tô eu tô almoçando, eu pego o celular. Tô fazendo a terapia de graça com o André aqui, ó, e vários psicólogos estão assistindo. Então eu fico checando e-mail, mais e-mail, eu checo o WhatsApp, e-mail. E agora tem o Instagram também, que eu descobri o direct, não sabia nem que tinha. Descobri um dia desses que tinham cento e tantas mensagens no direct, né, acumulado, que eu nem sabia que existia. Ah, Então, assim, aquilo ali, ele me condiciona, né? Eu fico ali, tá? Essa coisa da proximidade, de estar sempre próximo do meu corpo, total, eu não desligo nunca, né? Como a Célia tá falando. total. Você é Uhum. dependente, André? Eu queria que você falasse mais de você agora. Então, essa questão da dependência, cara, ela tem até inclusive, André, tem se eu não me engano, é um documentário no Netflix, né, que fala sobre o dilema das redes. Muito legal, cara. Muito legal que ele expõe, né, até as mínimas coisinhas, né? Eu lembro que o cara falou assim, um negócio que eu, cacete, velho, eu sou vítima dessa porra, né? O cara que criou o WhatsApp, né? O cara que estava lá é um dos designers do WhatsApp, né? Ele colocou, né, uma função que não tinha no WhatsApp, que é digitando, né? A função, o cara tá digitando. Cara, né? Genial, né? Gênio do mal esse cara, viu? Porque você não vai conseguir, você não consegue abandonar a porra da conversa quando vê que a pessoa está lá digitando, né? Aí Sim, sim. acrescentou online, offline, né? E tarará, quer dizer, cargas e cargas de dopamina, né, cara? Cargas e cargas de dopamina, né? A função da rede é tentar mecanismos, né, de tu não sair, né? Ele Sim. tenta toda hora, né, criar novas funções para que tu não precise sair, né, da rede. É a função dele, né? No próprio dilema das redes eles falam muito sobre isso, É muito né? interessante. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui, André. Dar um abraço aqui para a doutora Denise Bonfim. Denise Bonfim é uma neurologista de Brasília, tá? Deve estar Opa, mandando Denise. informações aí. Denise é uma professora, é uma autoridade da neurologia, está nos assistindo. E ela falou o seguinte: Denise é um pouquinho mais experiente que eu, tenho 46 anos, ela é um pouquinho mais velha. E ela colocou assim: você já olhou sua bio? Não sei o que ela está falando. O que é bio, André? Não sei. O que é bio? Bio, cara, eu também sou meio noob, tá, velho? Um esquema de internet, de Instagram, mas bio eu sei que é a descrição, né, do teu perfil. Né? Ah, André mas isso. Pessoa, torcedor do Não, Fortaleza, mas que eu isso sei aí que você é. eu já vi, eu não entendi não, Denise. O que é que você quis falar com isso, Denise? Doutora Denise, Bonfim, o que é que você quis falar com isso? Não entendi, tá? Você... Tá certo? Mas é isso, André, eu acho que... você falou e... Então, assim, você é um dependente digital, é isso, André? Cara, deixa eu levar isso para terapia, Obrigado, né? obrigado. Mas acho que sim, velho. Não tem quem fuja disso, né, Peraí, como cara? é que um cidadão que tem 200.000 seguidores não é um dependente digital? Como é que pode isso? Obrigado, gente. Aí, um monte de gente aí, a doutora Thalita, professora de física, doutora Ada, pessoal aí, altíssimo nível. Cara, Portanto,
mas os meus seguidores sabem, né? Os meus seguidores sabem, né, que eu, entre a turma aí do Instagram aí, eu sou o mais desligado de todos, cara. Né? Eu sempre falo isso, cara. Eu sou o mais desligado, né? Eu não tenho metodologia, não tenho, né, a disciplina que que deveria, de acordo com o marketing digital, ter, né? Sim, Então, bicho, os meus seguidores ficam loucos, né? Porque eu chego, apareço do nada, tal, né? Não tem sim. disciplina digital nenhuma. Pronto, Mas tem André, uma só coisa para a importante gente que você trouxe contextualizar. aí, André, Pois não, como é que que eu, é? que eu queria trazer sobre essa Sim. questão, né? Do QI, cara, né, das gerações. Um dado assim extremamente alarmante, né? Forte, né? Impactante. E eu não sei se isso tem a ver, André, mas vou trazer aqui algumas questões. Eu fico, às vezes, pensando, cara, que a gente entrou na época do cyborg, sabe? Aquela época lá que a gente via nos anos 80, da galera que tinha metade homem, metade robô, né? E eu já fiz algumas reflexões sobre esse momento que a gente vive. E o cérebro, cara, ele é uma musculatura, né? Ele é um órgão, né, do corpo humano. E a tendência de determinar, até no cérebro, na neuroplasticidade, neuropsicologia, estuda muito isso, sobre o tipo de inteligência que você usa. Quanto mais você usa, mais, né, você vai ficando mais parrudo naquilo. É como se fosse uma musculatura. Me corrija se eu estiver errado, tá? Perfeito, é isso mesmo. E aí, cara, eu vejo que da década, sei lá, vamos colocar a internet 99 para cá, né? Eu ainda era da época da discada, tá? Pulso depois das 8 horas, né? Aquele barulhozinho lá. Década, né? 99 para cá, vai. De anterior a isso, não sei se você lembra, André, mas a gente tinha que decorar, meu amigo, o número da galera, né? A gente tinha que decorar de cor o número né? O telefone da turma, né? Tava tudo aqui, né? Outra coisa também é que a gente tinha, né, que fazer muito mais armazenamento de conhecimento aqui. Né? Não tinha esse negócio de ficar colocando no bloquinho de notas, bater print, bater a foto da louça do professor. Não tinha isso não, meu amigo. Né? Ou você sabia ou não sabia. Tinha que botar muito conteúdo aqui dentro. Né? E assim, a gente usava muito mais, você está falando, um tipo da função executiva chamado memória operacional verbal, que é justamente isso. Essa informação rápida, né, que você fica... o telefone do André é o 988-38-50, você fica ali e eu tenho que achar um mnemônico, associação para que eu memorize meu hipocampo, né? Ele sedimente aquilo ali, uma memória anterógrada, e eu guardo pro resto da vida. Então, a gente não grava mais celular, a gente não decora mais, não memoriza, na verdade. A gente não faz mais contas simples, que é uma dica que eu posso dar para vocês aí como neurologista, façam contas, tentem fazer contas simples, inclusive nas operações matemáticas de adição, subtração, enfim, as outras também, né? Mas tem pelo menos essas, né? Você usa muito a memória operacional verbal. Né? Você fala aqui, Então, 6 mais cara, 5, 11, e o 1 tá ali, né? Então, é aí importante como é que a gente fazer isso. vai, né, André? Como é que não tem queda de nada, né? Se muito do que é, cara, a turma antigamente decorava até aniversário, velho, né? Sim, Hoje em sim. dia, se não tiver uma notificaçãozinha, o cara passa batido até o próprio aniversário, né? Com certeza. Então, eu acho que essa parte, né, do cerebral, ela começou a ser ocupada por isso aqui, né? Como é que a gente não vai ter queda, né, cara? Se a gente não está exercitando uma função importantíssima cerebral que antigamente aquela geração tinha, né? Sim, com Tinha que se certeza. fazer Quer cálculo, não dizer, tinha você está calculadora, levantando né? outro aspecto, né? A gente falou do aspecto André, da a nossa dependência. evolução na época de estudante, a evolução, tiveram duas evoluções importantes, né, que ajudaram os estudantes. Foi aquela canetinha da Bic que tinha tabela, era o máximo que a gente tinha, e olhe lá, né?
E tinha um relógio calculadora que foi tipo assim, foi tipo o Smartwatch 5 para aquela geração. Mas antes disso, meu amigo, era tudo aqui, né? É Tô verdade, é isso entregando a mesmo. nossa Mas idade, viu, velho? A gente é, é velho, viu? então é o seguinte, é que o André tá falando. Então a gente, só fazendo um review sobre o toque, né, André? Tu acha que eu sou toque? A Varenca que tá aí, a doutora Varenca, disse que sou meu Asperger, de datas, que verbal, né? Ó, então a gente está falando, a gente começou falando da origem, da história do dependência vem do prazer, de algo evolucionista necessário para o homem, para que ele sobrevivesse, pesca, caça, caminhada, convívio social, ato sexual, enfim. Depois a gente veio partindo, aí a gente veio explicando de onde vem isso, o sistema de recompensa, que é uma balança, o sistema reativo, que é o goal, que é o que ativa, mesolímpico, mesocórtico limpo, e o sistema stop, que é o sistema refletivo, que eu vou trabalhar com meus psicólogos. Vou trabalhar com neuromodulação, com medicação também, mas eu posso trabalhar isso com psicoterapia. Devo trabalhar isso com psicoterapia. Eu sou fã da psicoterapia, né, André? Na minha opinião, todo mundo precisa fazer psicoterapia. Já falei isso aqui várias vezes. Ninguém é normal, né? Quem é que é normal, né? Já falava o Machado de Assis no Alienista. Então, assim, todo mundo precisa do autoconhecimento, de encarar, se autoconhecer, de encarar seus complexos, encarar suas carências, suas dependências, né? Enfim. E aí, André, mas eu acho que a gente tem um tempo agora terminando. Eu acho que realmente a gente precisa, se você tiver interesse, eu vou levantar outros trabalhos. O Céu Limite tem um que é bem interessante, que é outra vertente do efeito digital, que é a questão da exposição precoce. Eu entro muito na minha seara ainda para quem não me conhece, eu fiz neurologia geral na USP, né? Depois neurologia infantil, depois neurogenética. Aí foram quase 7 anos só de neuro aí. Então, A turma está sendo mais exposto mais cedo, né, cara? Exatamente. Né? Os pais que estão assim, eu assim, a gente entendo em parte, né? Mas quando eles querem resolver o problema da criança, tá com iPad, tá com iPhone, toma, é a nova chupeta, né? Exatamente. Aí a gente começa a falar sobre isso. Em 2000, alguns artigos ali nos últimos 5 anos aumentaram bastante essa questão dessa disfunção. Tem um que é muito, muito bacana, que é uma revista chamada Medical Hypothesis, e ele coloca também, é difícil fazer estudo de ressonância funcional em criança, mas eles hipotetizaram que a exposição precoce a estímulos audiovisuais competem com áreas sociais e de linguagem, num conceito de neurociência muito, muito, muito importante, chamado de neuroassinatura. Neuroassinatura. Eu conheço aqui 2 ou 3 pessoas que já entraram aqui, são da área das exatas. As áreas de cálculo delas são certamente mais hipertrofiadas que a minha e a do André, porque há muito tempo elas vêm trabalhando isso. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, as pessoas sempre acham que neuroplasticidade é só do bem. Não é do bem, não. É sempre do bem, é algo assim adaptativo, mas traz alguns efeitos para muitos indesejados. Por exemplo, por que eu esqueci seno, cosseno, cotangente? Eu não sei, André, eu não sei nem mais o que é seno. O que é seno? Eu não sei. Desculpa aí, tá, Ada? Desculpa, Thalita. Eu não sei mais o que é seno. Eu também não sei, Você sabe o que é seno, cosseno? Cara, tu me deu uma angústia agora, que eu me remontei agora à época do Cristo. Pois Deus depressão. Mas eu gostava. Mas eu não tenho uma memória negativa. Eu gostava de tudo. Eu tenho, velho. Eu tenho. Você é traumatizado, né? O André do CDF. Não, eu sempre... Então, assim... Não, eu sabia muito, né? Era primeiro lugar, assim, no Marista e tal. Mas, assim, a gente esqueceu. Por que a gente esquece? A gente esquece porque você não está usando. Então, ali existe uma ativação GABAérgica que eu apago aquela informação, eu deleto o meu HD para ter novas informações. Ou seja, gente, quando a gente estiver discutindo neuroplasticidade, ela não é uma coisa... Eu vou virar um monstro aqui, que o meu cérebro é maravilhoso. Não, ele também apaga, deleta, se perde função. Teorema de Pitágoras eu lembro, certo? Então,
essa questão da criança, da neuroassinatura, é algo muito sério. Não vai dar para a gente falar mais em 6 minutos. Mas, assim, a Academia Americana de Pediatria preconizou há uns 3 anos, está falando um ano que foi exato, que nenhuma criança até 2 anos de idade tem uma exposição a eletrônicos. Isso é bem importante. Tá? Eu faço parte da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, então estou fazendo esse apelo. Tenham muito cuidado com a questão da exposição eletrônica. Principalmente, essa mensagem aqui da dependência digital é para todos, mas especialmente para crianças e crianças pequenas, onde a questão da neuroassinatura está em franca formação. Então, em franca consolidação, na verdade. Então, eu estimulo muito vir audiovisual, eu vou ter uma competição, vou trabalhar menos áreas de linguagem e áreas sociais. E aí tem vários artigos em um ano passado que foi publicado, a doutora Denise está aí ainda, um prazer, publicado na Lancet, na JAMA Pediatrics, perdão, foi JAMA Pediatrics, foi um trabalho com uma coorte retrospectiva de crianças de 2 anos de idade, e eles estratificaram por tempo de tela. Eles fizeram uma coisa histórica, e fizeram entrevista com as famílias e calcularam quanto tempo de tela a criança tinha, e eles elencaram um possível fator protetor, que ele seria contação de histórias. E eles viram, e com 2 anos eles aplicaram uma escala chamada M-Check Total, que não é uma escala diagnóstica de autismo, mas é uma escala preditiva, e eles mostraram que o grupo que tinha mais tempo de tela tinha muito mais sintomas de autismo-like, estavam desenvolvendo como se fossem autistas. E o grupo que tinha mais contação de história, ou seja, mais interação com os pais, podia ser através de jogos, enfim, eles tinham menos sintomas de autismo. Essa promete ser a primeira parte do estudo que ainda está em andamento, e essas crianças serão avaliadas já com instrumentos de maior poder para diagnóstico de autismo, como o AD revisado ou a EIDOS. Tá? Então, é um estudo que vai ser... Coisa interessante, promete uma parte 2. Demais. Então, assim, é mais um aspecto aí da questão dessa exposição digital. Aumentou minha miopia também. Mas a minha miopia foi de leitura mesmo. Agora é a presbiopia. Mas eu acho que estão falando de mim também. Mas vamos lá. André, uma coisa que você falou, né, da exposição de crianças abaixo de 2 anos, a orientação, né, que não seja exposta, né, por conta da neuroassinatura. A gente poderia também falar, cara, de filhos de dependentes químicos ou filhos de pessoas que já têm tendências, né, genéticas à dependência, né, até a 3ª geração, avós, né, pulam a geração. Sim. Eu acho que ele vai entrar na genética. E aí tem a questão tudo, segundo a doutora Maiana Zatz, que é a professora titular lá é uma das professoras titulares lá do Instituto de Ciências Biológicas da USP e a chefe do genoma humano, né? Centro de Estudo do Genoma Humano. Tudo é genético. Tudo é genético. Ou totalmente genético ou parcialmente genético. Eu diria que os transtornos mentais, psiquiátricos, enfim, são parcialmente genéticos na sua maior parte. Existem aqueles transtornos mentais que são 100% genéticos, como, por exemplo, algumas formas de esquizofrenia de herança monogênica. Eu tenho mutação em gene que dá esquizofrenia, certamente. Eu tenho também alterações em genes que dão psicoses orgânicas, com várias doenças, que dão demência. Só para dar um parêntese aí, e aí já vou abrir aqui para depois a gente discutir aqui, eu e você no WhatsApp, tá, cara? Eu queria depois ver uns estudos com você sobre... Nada a ver, ó. Né, o TDAH brotando de novo aqui. Tava tão bom, né, cara? Faltava 2 minutos para terminar e eu entro com essa. Mas é o seguinte, transtorno de personalidade dissociativa. Cara, eu vi um estudo, né, e importantíssimo, né, de pessoas que desenvolviam determinadas personalidades e nessas personalidades adquiriam certas habilidades que a personalidade central não tinha. Ou seja, pessoas que começavam a escrever canhoto, né? Quando desenvolver aquela outra personalidade. O André tá olhando aqui, esse bicho é doido, né? Cara, foi uma próxima live. É chamada mudança de turno aí, foi engraçado, foi bem boa mesmo.
O pessoal pode te analisar. Cheio de colega teu aí para te analisar, viu? Só espero que você... Se for psiquiatra, tu vai ganhar um eixo 1 aí, né? Um negócio meio... não sei lá, né? Enfim, esquizoafetivo, os caras vão estar preparados, né? Tô dentro, totalmente com o assunto, totalmente. Mudou, né? mas mudou Mas muito. É porque a gente estava falando dessa falando parte da genética, né? Genética, o cara tá falando, não, mas beleza, é isso aí, galera. Ninguém tá louco aqui, não. Futebol, né? Fui pro futebol americano. Vai. Ninguém bebeu, nem usou nada, né, André, na hora dessa. Ó, vamos lá. Ainda tem muita coisa a fazer, sério. Mas assim, André, a gente estava falando da coisa da genética, né? Pais dependentes químicos, né? Ou né? Essa coisa da predisposição genética e a pessoa ficar mais de olho ainda nessa exposição, né? Das crianças e dos filhos. Sim. Não, é o seguinte, bem rapidinho, porque não vai dar tempo mais mesmo, mas assim, existe um tipo de herança genética, uma herança multifatorial poligênica, que é uma herança que ela sozinha não determina um fenótipo. Eu preciso de fatores ambientais que servem como gatilhos que dão um fenótipo final, tá? E aí são chamados susceptible genes, ou genes de suscetibilidade. Eu tenho uma suscetibilidade de ter hipertensão arterial sistêmica, mas se eu tiver uma dieta muito sal, ou seja, muito sedentária, eu vou ter pressão alta. É aquela velha predisposição genética. No mundo da psiquiatria e da psicologia, grande parte, a maior parte, na verdade, vem dessa herança genética. São genes de predisposição para ter ansiedade, para ter depressão. E aí, quando você faz sua anamnese, André, você pega olha, sua mãe tem ansiedade? Tenho. Seu pai tem ansiedade? Tenho. Minha tia tem ansiedade, minha tia tem pânico, o outro tem toque, o outro tem fobia, o outro tem pânico, o pânico já falei, tem TAG, tem... Enfim, então, isso existe um modelo para demonstrar a herança multifatorial, que é o que? A concordância em gêmeos monozigóticos. Se eu pego um irmão gêmeo idêntico a outro e um tem esquizofrenia, a taxa de concordância vai até 50%. Ou seja, mesmo que você coloque o outro na Austrália, tipo você e teu irmão tá na Nova Zelândia, né? Teu irmão gêmeo tá na Nova Zelândia. É o gêmeo, o irmão dele, tem irmão gêmeo, viu, gente? Então, se o André desenvolve esquizofrenia, o Adriano lá do outro lado, na Oceania, tem 50% de ter esquizofrenia. Ou seja, esquizofrenia é 100% genética? Não. Esquizofrenia é genética? Não. Entendeu? E aí você também existe genética, uma genética muito heterogênea, que aumenta a tua predisposição de ter adições. E aí a gente começa a entrar em outros transtornos, por exemplo, o TDAH. Que o TDAH, que a gente já discutiu muito aqui, o TDAH ele tem uma predisposição a ter dependências. E a gente já sabe também essa questão da dificuldade de sistema de recompensa. Eles são imediatistas, eles têm muita dificuldade da recompensa a longo prazo. Por isso que a psicoterapia é tão importante. Tá bom, gente? A gente já terminou, né, André? Acho que não vai ter tempo.